que depois eu mando para vocês a gravação. A Raquel, eu não tô vendo ela aqui ainda, viu, gente? Mas daqui a pouco ela aparece ainda. A Raquel tá aqui, mas a Raquel tá no trânsito, minha filha. Tô voltando de pouso ainda. Oh, minha filha, você tá no trânsito, coitadinha de você. Então fica Tô tranquila. aqui. Cris Só não tô chegou. aparecendo para falar oi e dar o meu sorriso mascarado pra vocês, mas tô por aqui. Tá bom, combinado. Bom, gente, fiquei feliz de vocês terem feito a dinâmica várias vezes da cura da criança interior, porque eu acho que ela vai dar profundidade para vocês. E à medida que vocês forem fazendo, vocês vão ver que vai fortalecendo a imagem que vocês têm da criança de vocês. Quanto mais vocês fortalecerem a criança de vocês, mais fácil será para vocês identificarem aquilo que precisa ser melhorado, né? Porque aquilo que você não resolver dentro de você, você vai trazer para fora. E às vezes a gente traz para fora cobrando das pessoas à nossa volta aqueles comportamentos que a gente acha que a gente não teve ou não desenvolveu, né? Aquelas. Eu vou dar o nome de trauma, mas eu não gosto muito de usar o nome de trauma, porque eu acho que uma pessoa que fala que tem trauma é porque ela é um traumatizado. E se ela é um traumatizado, ela fica aquela figura de ser traumatizado, né? E é meio vítima aquela coisa de dizer que a gente é um rótulo, né? Porque a gente não é nada, a gente é o que a gente quer ser. Então, eu sempre falo com as pessoas a respeito de não usar muito rótulo para as coisas, né? Então, reproduzam isso. Se vocês estiverem com dificuldade, refaçam, 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 porque vai ser bom para vocês. Ao longo do tempo, vocês vão ver que a experiência vai ser cada vez melhor. E hoje, passando da criança interior, lá vocês puderam visualizar os pais de vocês, puderam visualizar como é que era a criação dos pais de vocês com relação a vocês. E é muito bacana esse contexto. Vocês puderam ver se vocês ficaram presos numa determinada fase, né? Como que era o portão de vocês, como que vocês reagiram naquele exercício com relação a vocês mesmos. E aí vem uma segunda fase. Ali vocês perceberam que existia uma criança que chorava. Por que a gente usa no contexto a criança que chora, né? E não a criança que sorri? Porque quando a gente está buscando dor, vocês vão ver que no começo da escada a gente manda descer. Porque a natureza do nosso cérebro é nunca querer descer, sempre querer subir. A gente é treinado só para subir, nunca para descer. Então, quando a gente vai funchar as nossas coisas, tem que descer. Aí, quando desce, a pessoa fica um pouquinho debilitada, sem saber exatamente para onde ela está indo. E aí, ela vai ter acesso aos conteúdos do inconsciente dela. Então, hoje eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona esse inconsciente que a gente trabalha muito, né, na terapia, no processo terapêutico. Mas antes eu vou fazer uma brincadeira com vocês, que são as brincadeiras que a gente fala para driblar o inconsciente, tá? É uma pequena brincadeira, mas ela é bem interessante. Depois eu vou fazer a leitura e vocês vão entender o que é driblar o inconsciente. Quando a gente pega um paciente que ele tem muito mecanismo de defesa, o que a gente faz com ele? A gente precisa criar contextos que façam com que a gente consiga ler o que ele sente e pensa, sem esses mecanismos de defesa, mas driblando o inconsciente que não permite que venha à tona. O que acontece com o inconsciente da gente? Ele é puro desejo. E ele tem uma interpretação própria do mundo. Só que a gente tem o superego, que é o nosso guardiãozão lá, aquele durão, que não deixa que os desejos saiam se eles não forem aceitos pela sociedade. Então, se eles, pela sociedade, não são bem vistos, esses desejos não se afloram. E essa interpretação que a gente tem de mundo, do nosso desejo versus a cultura que a gente tem, ou que as pessoas dizem pra gente que é certo, formata o nosso ego principal, de acordo com a leitura do aparelho psíquico de Freud. Quando eu falo de ego freudiano, ou o ego da psicanálise, não é o ego que eu falo de um processo mais filosófico espiritualista. O ego do espiritualista é um ego que fala do guardião sempre. A gente só divide entre essência e guardião, a parte espiritualista, a parte filosófica, essência e guardião. E quando a gente vai para a parte da psicanálise, a gente divide em 3 pontos. A gente divide entre consciente e inconsciente, que vai formatar ego, id e superego. Superego é o super-herói. Quem é o ser mais perfeito que vocês imaginam na face da Terra? É o superego. Então, se eu falo para vocês assim, me dá um arquétipo de pai para vocês. Quem que seria o arquétipo de pai, né? O melhor arquétipo de pai da vida de vocês, né? Como que vocês acham que tem que ser um pai?
e vocês falarem, o pai tem que ser uma pessoa de fibra, uma pessoa que dá carinho, mas ao mesmo tempo orienta, uma pessoa que dá disciplina, que demonstra força. Esse arquétipo, quando você dá o arquétipo, você está dizendo o seu superego. Está dizendo assim, bom, o pai perfeito seria esse modelo. E o ser humano sofre porque ele tem um modelo. E aí qualquer coisa que não chega naquele modelo é feio, é sujo, é humilhante, é vergonhoso. Então, se o nosso id, né, tem um desejo de ser irresponsável, largar os filhos, sair pelado cantando na rua, e lá no nosso superego a cultura não é essa, o que acontece é que a gente sofre, porque nós vamos começar a andar de camisetinha meia malha, né? Que a gente vai tentar camuflar o inconsciente. Ninguém vai sair pelado, mas não vai sair de roupa. Aí sai aquelas coisas meio rasgadas, né? Essas coisas assim, para driblar o inconsciente. Então, o que a gente faz na terapia muitas vezes é fazer isso, driblar o inconsciente para trazer informação. Então, a gente vai fazer uma brincadeira. Eu vou querer que vocês imaginem alguns cenários, mas vocês não vão me contar o que vocês estão imaginando, vocês só vão imaginar o cenário. Então, eu quero que vocês agora imaginem uma estrada. Apenas quero que vocês imaginem uma estrada. E fixe os detalhes que existem nessas estradas, tá bom? Nessa estrada de vocês aí, como é que ela é? Ela é de terra, ela é de asfalto, ela tem coisas à volta, não tem? Como é que é essa estrada? Então, veja uma estrada. Visualize a sua estrada. E aí, eu quero que você se veja caminhando nessa estrada e dê de cara com um vaso. Como seria esse vaso? De que jeito é o seu vaso? Quais características esse vaso possui? E aí, agora eu quero que você me diga se você quer levar o vaso ou você quer deixar o vaso. Só diga para você ir. Vou deixar o vaso ou vou levar? E por que eu não levaria o vaso ou por que eu levaria o vaso? Ok? Então, se você decidiu que vai levar o vaso, nós vamos caminhar levando o vaso, ok? E se você decidiu que não vai levar o vaso, a gente caminha sem ele. Caminhando um pouco mais à frente, eu quero que você aviste uma água, tá? Quero que você me diga onde está essa água. E como é que é essa água? Em forma de que coisa é essa água? Tem água aí. Qual que é a cor da água? Como é que é essa água? É muito, é pouco, é grande, pequeno? Como que é? Então, quero que você decida se você vai passar por ela, entrar dentro dela. O que você vai fazer? E a gente precisa continuar a nossa estrada. Continuando a nossa estrada, eu quero que você aviste um leão. E quero que você se descreva aí como é que é esse leão. E agora a gente precisa passar por ele. Como nós vamos fazer, na sua opinião? Quais são caminhos assim? E aí, o caminho que você sugeriu que você tem que passar, você passa. Então, nós vamos continuar na nossa estrada. E quero que você imagine um cavalo. Como seria esse cavalo? E agora, a gente precisa seguir. Você quer levar o cavalo? Quer deixar o cavalo? O que você quer fazer com o cavalo? O cavalo vai, o cavalo fica. Lembre-se do vaso. E vamos andando. Agora eu quero que você encontre na sua estrada uma escada. Como é essa escada? Dê aí relação da escada, como é que é a escada, de que jeito é a escada. Imagine aí a escada. E agora, próxima escada você tem um muro que pode dar a opção de você ir para o outro lado dele ou não. O que você decide fazer? Ficar para o lado de cá do muro, ir para o outro lado do muro? O que você vai fazer da vida? Como é que é esse muro? Ok, um exercício super simples. Um exercício que, teoricamente, não tem pé e nem cabeça, porque são só simbologias e elementos. Agora, vamos lá. Vamos ler.
A estrada de vocês, o jeito que vocês enxergam a estrada, é a forma como vocês enxergam a vida de vocês. Sinuosa, com muita curva, sem curva, reta, eu sou prática, eu sou objetiva ou não. Eu dou rodeio para tudo quanto é coisa, né? A minha estrada é uma estrada de barro, é uma estrada rústica, ou seja, eu sou uma pessoa mais simplória. Não, a minha tem asfalto, a minha tinha muitos elementos à minha volta. Significa que a minha vida é cheia de bens materiais e coisas. Acumulo bens materiais na minha vida. Aí a gente passou da escada e encontrou com o vaso. O vaso é a representação da mãe de vocês. Quanto mais larga a boca do vaso, mais esse vaso fala. É sinal de que tem a boca larga. Fala pra caramba, né? E, se o vaso é de barro, se o vaso é pesado, né? O vaso é de cristal, é chique. É de acordo com o perfil da mãe de vocês. Então, faça a própria leitura, né? O vaso de barro é um vaso mais simples. Um vaso mais chique de cristal significa que a mãe é toda sensível. Então, o vaso é aquilo ali. Quem catou o vaso para levar o vaso embora significa que não deixou a mãe ainda em nenhum cordão umbilical. Significa que a voz da mãe é ainda com poder enorme sobre a vida de vocês. Então, ainda tem domínio sobre vocês. O cordão umbilical não foi cortado. Então, carregamos o vaso, né? Seja ele pesado ou não. E aqueles que disseram assim, eu não vou levar esse vaso porque ele é muito pesado. Aí vocês já sabem qual é a leitura, né? É mais ou menos por aí. Aí a gente continua andando e eu pedi para vocês visualizarem água, né? Só falei para vocês, olhem a água. Medo, eu não quis nem saber. Olha lá, o povo tá com medo. Gente, eu não sei da resposta de vocês, então fiquem tranquilos. Não quero colocar ninguém aqui na berlinda hoje. Aí a gente continua andando e pedi para vocês verem a água, né? A água é a sexualidade. Como anda a sexualidade de vocês, né? Tinha muita água ou pouquíssima água? A água era limpa ou era suja, era perversa, né? Como é que era essa água, né? Às vezes eu tenho muito desejo, se eu tenho muito desejo, eu tenho muita água, né? Essa água era fácil de atravessar ou era difícil de atravessar? Eu deixo que a sexualidade me permita vencer ou eu venço a sexualidade? Então, é por aí. A água seria a representação da sexualidade. Aí andando, eu pedi para vocês verem um leão. O leão é a representação do pai de vocês. Como é que era o pai de vocês? Um leãozinho bonzinho, michuruca, praticamente um ursinho de pelúcia? Ou era um leãozão bravo? Qual que é a representação do pai de vocês na vida? Qual que é esse arquétipo de vocês? O leão é a característica do pai. E aí, deu medo de passar por ele? Ficou com medo de ser comido? Ou passou na boa? Não, não passei não, Viviane. Deu uma comidinha para ele para poder esconder que eu estava passando. Ou seja, eu não posso assumir para o meu pai quem eu sou. Tenho que dar uma comidinha e sair de lado. Então, o leão é a representação do arquétipo de pai de vocês. Continuamos andando e eu pedi para vocês, gente, aviste um cavalo. O cavalo é a sua relação amorosa. Como é que você vê esse cavalo? Imponente, um cavalo bonito ou um pangarezinho, né? De que jeito era esse cavalo que estava aí do lado? Ele é a representação da sua relação amorosa, né? Como é que é o seu parceiro? Seu parceiro é um cavalão de, né, manga larga machador? Ou é um pangarezinho, né? Um burrinho, né? Aquele cavalinho que mal consegue andar, que eu tenho que arrastar, puxar. Como é que é esse cavalo aí que vocês imaginaram? Luana, você não conta pro Alê o que você viu, porque não pode. Olha só, casal junto não dá certo. Gente, eu vou colocar vocês separados. Vai um pro quarto. Vivi, eu montei em cima do cavalo e parti. Tá vendo? Olha só. Prazer, Ale, cavalo. Ale, você já entendeu, né? Cavalo. Então, vocês dois aqui, ó, homens pro lado, mulher pro outro. Você vai pro quarto agora, Luana. Tá de castigo. Então, a representação do cavalo é o relacionamento amoroso. Como é que você enxerga o seu parceiro? Um cavalão, né? Que eu monto em cima ou não? Eu não vou montar porque essa égua aí, esse cavalo não me aguenta de jeito nenhum.
Vou montar, não confio. Então, e aí, vocês levaram o cavalo ou vocês deixaram o cavalo? Ah, vou levar o cavalo pode ser útil ou não, vou largar o cavalo no meio do caminho. É o vínculo que vocês têm na relação amorosa de vocês nesse momento. Aí, vamos andar, né? E aí, levamos o vaso, não levamos o vaso? Nessa altura, quando eu pergunto, levamos o vaso ou não levamos o vaso, tem gente que já largou o vaso no meio do caminho, né? Muitos que decidiram catar o vaso no meio do caminho, o vaso já não... já largou o vaso já não sabe mais nem onde é que foi colocado. É mais ou menos por aí. Aí, andando, eu falei pra vocês, avistem uma escada. A escada é as relações de amizade que vocês criam. Como é que é essa escada? É uma escada baixa, pequenininha, estreita, uma escadona, tem mármore, né? De que jeito vocês veem os amigos de vocês? São amigos fortes, duradouros? São amigos que não duram? Como é que funciona? Ô, Viviane, minha escada era uma escadinha daquelas de cozinha. Nossa, filha, você precisa renovar as amizades. A amizade aí não tá rolando. Tá ficando sem vínculo nenhum. Então, a escadinha é mais ou menos esse perfil das amizades. E aí, quando eu falo para vocês, vejam o muro é a forma que vocês enxergam os obstáculos na vida de vocês. Como é que vocês viram esse muro? Muro grande, de concreto, enorme, né? É aquela pessoa que faz algazarra em tudo, né? Ai, que tamanho essa dificuldade, esse desafio, não vou vencer, não dou conta, só Jesus na causa, né? Ou é aquele que vê o muro e fala assim, meu amigo, vamos lá, vamos pular, vamos subir, né? Pequenininho mesmo. Como é que era esse muro, né? E teve gente que catou as escadas, ou seja, recorre aos amigos para poder subir no muro, ou seja, para vencer as dificuldades e os desafios. E tem aqueles que não chegam nem perto da escada, cata o burro, né? Cata o cavalo, vai tentar subir em cima do cavalo para transpor. Ou seja, que se alicerça no relacionamento amoroso. Me dá o meu cavalo que eu vou subir nele eu escalo ali o muro. E assim é a vida. E tem aqueles que chegam ali no muro e falam, não, eu prefiro ficar do lado de cá, eu não tenho nenhuma curiosidade. Então, vai diagnosticar como é que você é na vida perante os seus desafios, entendeu? Fico sentadinho parado ou vou lá e recorro? E aí, fez sentido para vocês? Uma avaliação simples e rápida do inconsciente. Muito, Vivi. Super. Vivi, se o leão era de concreto e ficava só paradinho em cima do muro como um enfeite de um portão? É o seu pai. Exatamente como ele é. Sem subi um cavalo e pulei em muro. Só de tipo, ele não tem papel nenhum, só enfeite. Mais ou menos isso. Vivi, Oi. e se a minha escada era de madeira, aquelas que tem uns 6 degraus, que você encosta no muro e sobe? Então, você já projetou os amigos pensando neles para subir o muro, você tá entendendo? Os amigos já vêm grudados no muro, ou seja, as suas amizades são o que alicerçam você ou a quem você espera para subir o seu muro. O problema disso é a frustração, tá? É, sofro. Pode frustrar muito. E quando a escada é normal, escada de casa mesmo? Como que é essa escada de casa normal? Ah, tipo, do andar de baixo pro andar de cima. Certo, mas como ela é? Ela é concreto, ela é estreita, ela é larga? Como ela é? Qual é o material dela? Ah, ela era larga. Parecia a escada da Basílica. Nossa! Significa que você provavelmente conta com bastante amigos na sua vida. É rodeada deles. Tem bastante. Agora o muro eu pulei. Você pulou? Subi no cavalo. Subi no cavalo e pulei o muro. É, o seu relacionamento é bom para isso, né? Pulo. Ai dele que não me aguente, né? E detalhe, eu pulo o muro e largo o cavalo, porque o cavalo não pula. Nossa, Vivi, eu abandonei tudo, inclusive o vaso, o cavalo, a escada foi só um trampolim para pular o muro. Nós não vamos conversar sobre isso. Tá foda, hein? Somos duas, então. Também larguei tudo para trás e fui embora. Nossa, me senti mal agora nessa aí. Vocês vão depois questão de castigo. Começou agora. Então, agora a gente tá... O leão era meu pai escrito. Vai ser um parede. Não, gente. Vocês estão de castigo, tá?
Vocês não vão... vocês duas que abandonaram tudo, significa que vocês estão buscando a liberdade. Ou vocês vão para o quarto escuro porque vocês estão de castigo para refletir sobre esses pensamentos de vocês, que vocês estão Mas trazendo. e quando a gente não está buscando a liberdade, a gente já está sozinha? Então, é sinal de que você está ainda buscando a liberdade. Pode ser que a sua liberdade seja real, O mas meu não pai, seja né? Por causa do leão lá, era o meu pai escrito. Então, tá vendo? Nossa, eu fiquei com medo de passar pelo leão. Nossa, no meu, quando ela falou leão, eu escondi debaixo da cama. Eu fiquei com O pai era medo. bravo. Nossa, E eu morro de medo do meu pai, Vivi. Meu Tá pai é vendo? bravo igual o seu. eu tô dormindo. Vocês entenderam? Passando uma dinâmica rápida para vocês, que eu não dei nem tempo de vocês pensarem tanto, de formatar tantas ideias. Vocês entendem que por um exercício muito pequeno a gente pega o inconsciente de alguém? Porque o inconsciente não mente. Por mais que a pessoa queira mentir, a leitura do inconsciente, e olha, eu fiz leitura e não tava com bola de cristal aqui, eu só fui falando para vocês. Vocês imaginaram o leão e ele representa isso. Imaginaram o vaso e ele representa isso. Eu não sabia o que vocês tinham imaginado. E pronto, deu a leitura para vocês. Eu não dei seguimento quando eu disse vejam a água. Eu não falei vejam muita água, uma cachoeira, vejam um riozinho, vejam uma poça. Eu não te disse isso, eu disse vejam água. E ela vai denotar a sexualidade. Luana, para de rir, tá feio. Vivi, uma pergunta. Eu vi um laguinho muito pequeno, com uma água muito cristalina, quando o sol bate nela e fica iluminando, sabe? Ah, O que significa? sexualidade tranquila. Calma, entendeu? Agora, eu tenho paciência de ver, tipo, cachoeira, enxurrada, né? Sendo arrastado pela enxurrada. Esses aí que faz trabalho. Entendi. Ô, Vivi. Ah. Pá. Então. Eu carreguei o vaso até o final. Amém. Não abandonei o vaso. Deus te dê força. Só que o leão lá, eu tenho medo até de cachorro, imagina um leão, né? Ah. Eu cortei em volta do leão. Dei comidinha para ele, não. Comprei o caminho com o vaso. Oi, Nina, tudo bem, amor? A minha escada era de madeira, mas eu não pulei o muro, não. Eu resolvi ficar pro lado de cá do muro e eu abandonei o cavalo. Não quis saber do cavalo. Nossa, então, pronto, já contou sua vida para mim. Eu não vou ler agora ao vivo. Você já contou? Vocês entendem? Esses termômetros, eles são interessantes porque eles possibilitam que a gente faça uma leitura rápida dos pacientes sem que eles precisem contar muito da história da vida deles. É uma leitura super simples. E agora eu vou explicar para vocês por quê. O que acontece isso, né? Como é que a gente cria essas conexões? Então, assim, eu separei umas coisas que são importantes que vocês entendam, né? Id, ego e superego é o aparelho psíquico de Freud. Ele descrevia, né, como se fosse um sanduíche. Pensa lá no Big Mac, tá bom? Então tem lá 2 hambúrgueres, alface, queijo de molho especial, cebola e picles com pão de gergelim. Então, pão de gergelim, recheio do meio. Recheio do meio, a gente vai chamar isso de ego no aparelho psíquico de Freud. E significa que ele vai levar as decisões e interpretações de mundo. Então, ele é o resultado do que vem do id, que são os seus desejos, do que vem do superego, que é o que ensinaram você que é correto, e sai ali no ego, sai nessa ponte. Então, o meio do sanduíche, que é o recheio, que é a parte melhor, é aquilo, é o resultado da pressão de um para o outro. Entendem? Então, o que acontece quando as necessidades não são atingidas? Hoje, inclusive, a Tati fez uma pergunta para mim ver, mas as pessoas, quando atingem as necessidades, elas ficam tão autossuficientes que pode ser que não precise de ninguém. E não é a realidade. Depois eu vou explicar isso com mais calma. As necessidades que a criança carrega dentro dela quando ela nasce, elas serão atendidas pelos pais. Mas muitas vezes os pais não têm preparo para atender as necessidades. Os pais têm preparo para atender as próprias carências. A gente vai chamar as carências de durepox, tá bom? Então vamos lá. Vou contar para vocês por quê. Porque é como se a gente, quando criança, tivessem as necessidades que não são atingidas, aí a gente vira uma bola gonfiada, uma bola cheia de furo, né? Vocês já tiveram piscina de plástico na casa de vocês?
E aí tem que pôr remendo na piscina, porque senão a piscina fica vazando água, né? Pobre é fogo, né, filho? Então, eu tinha piscina de plástico em casa. Então, o que acontece? A gente remendava danado da piscina, porque chegava a hora de usar a piscina, danado da piscina não tinha mais que for, né? Então, o que acontece? A gente tinha que remendar. Aqueles remendos lá, aqueles remendinhos, é a forma que a gente tem de tapar as nossas necessidades, que são as nossas carências. Porque à medida que as necessidades vão ampliando e não vão sendo atendidas, as próprias necessidades nossas necessidades pessoais não são atendidas, elas se transformam nesses furos. E aí, se vier alguém com remendo, com Durepox ali para dar para você e você aceitar, você ficou escravo dessa pessoa. Vocês já ouviram falar de paixão, né? Fascínio. O que é a paixão? Paixão, ela não leva em consideração valores, porque o amor leva em consideração valores. A gente não ama ninguém que não tenha valores similares ao nosso. Ele pode ter comportamentos muito diferentes, linguagem do amor diferente, mas a gente não ama ninguém que não tenha os mesmos valores. A gente só ama pessoas que têm o mesmo valor que a gente. E o que acontece? A paixão, ela não leva em consideração os valores, ela leva em consideração só as carências. Então, vamos supor que, né, eu tenho um problema que eu casei com alguém, eu amo com atos de serviço e meu marido não faz atos de serviço para mim, né? Ele é uma pessoa que ele dá presente, nossa, me enche de presente, mas a parte de atos de serviço, que é fazer um jantar para mim, né, limpar uma casa, coisa desse tipo, ele não faz, mas ele me enche de presente. Então, o meu pocinho tá vazio, porque ele tá satisfazendo as carências dele. Que é dar presente, porque ele não ganhou presente, então ele dá presente, porque a gente é assim, né? Aquilo que não der pra gente, a gente sai distribuindo. É assim que funciona. E, como se todo mundo tivesse as mesmas necessidades, né? Não me der, então eu vou dar para todo mundo. E as necessidades são diferentes. Então, aí sai lá, dando presente, e o que eu quero é o ato de serviço. E ele não dá. Aí o encontro, né? Eu vou lá trabalhar um dia, aí eu tenho um coleguinha de serviço que dá uma fatia de bolo para mim e fala: eu fiz um bolo de cenoura em casa, aí trouxe um bolo de cenoura para você, trouxe uma fatia de bolo. Pronto, né? Meu potinho vazio, com um furo, alguém me dá um remendo. Opa! Daí que eu vou colocar na minha piscininha, porque eu preciso encher danada da piscina. Então, vamos colar lá, né, o bagulho no furo. E aí ele vem de novo no outro dia e traz uma maçã, né? Aí, no outro dia, ele fala: nossa, eu limpei a minha casa. Aí pronto, ele limpou a casa dele, gente. Para tudo. Preciso rir em voz alta. Gente, é tudo que eu pedi para Deus. Limpou a casa dele, né? Ele cuidou do próprio filho. Nossa, pronto, me encantou. E aí o que acontece? Gera uma paixão por identidade de necessidades e carências. Então, o que acontece? Eu vou tentar que o outro venha aqui cobrir o meu buraquinho da piscina, entendeu? Em vez de eu mesmo ir lá e comprar o remendo e arrumar a minha piscina, eu fico chamando a gente para consertar, né? E o povo vem consertar, porque sempre tem alguém de boa ação no mundo, né? É assim que funciona a vida. Mas como é que a gente conserta a nossa piscina? Vou ensinar. Vou ensinar você a consertar a sua piscina. E aí o que acontece, né? A gente quer ficar com a piscininha cheia para tomar um banho de sol, né? Um banho de aguinha lá, né? Então, quer manter os furos em dia, né? Tem que tapar os buraquinhos ali. Oh, meu Deus! E aí, oh, meu Deus, tem gente que já tá desesperado. O que tá acontecendo? Sim, lógico, né? Então, o que acontece? Ai, meu pai. Correndo atrás de suprir as nossas carências, atrás de alguém que tem esse Durepox, que tem esse remendo para poder remendar a gente, entendeu? É assim que a gente faz a vida. Então, o que acontece? A gente vai, aquilo que os nossos pais não abasteceram na gente, a gente sai que nem louco atrás no mundo. Aí, se a gente casa com alguém que não tem, a gente sai buscando no outro, aí separa do outro, busca o outro, porque a gente não tá com a base dos valores, a gente tá com a base dos remendos. E o remendo, ele tem tempo de vida útil, minha gente. Não é assim, remendou e pronto, tá bom, né? Quem teve piscina furada sabe. Tem que ter. Remenda, daí aparece um outro furo, porque, né, o negócio vai furando. É assim que funciona a vida. Aí não presta. Verdade. É assim. Não presta. Aí não presta. Fica uma porcaria. Deixa como tá. Tem que ficar como tá. As carências. As carências, elas nascem
de uma determinada necessidade que não foi atingida na infância. Mas entendam bem, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que têm filhos que são carentes de afeto, contato físico, né? E aí os pacientes vão e enchem aquela criança de afeto, de carência, de toque físico, mas mesmo assim a criança não se sente ainda com o pocinho preenchido. Então, acontece isso também, tá, gente? Tem pais que dão aquilo que a criança precisa, na linguagem certa, e não abastece. Na psicologia, eles vão falar isso de neurobiologia, eles vão chamar isso de neurobiologia. Eles vão dizer que algumas pessoas nascem biologicamente com uma falha de necessidades, que seriam pessoas disfuncionais. Já na espiritualidade, nós vamos chamar de karma. Você vem carente nessa função mesmo, pra você poder lidar com o seu barulho, entendeu? Então, é assim que funciona. Na espiritualidade tem um nome, chama karma. E na neurobiologia, na psicologia, nós vamos chamar de neurobiologia. Que são perfis de nomes diferentes para a mesma coisa, tá bom? O fato é que você nasce e tem algumas necessidades que, por mais que as pessoas tentem suprir em você, mesmo que sejam seus pais, seus avós, pessoas queridas, não vai existir em você aquele complemento, vai parecer um vazio. E esse vazio, quem tem que correr atrás, meu filho, é você. Entendeu? De preencher. Ninguém vai poder fazer isso por você. Então, tem a parte que os pais realmente falham, até por ignorância, por não saber, entendeu? Por satisfazer as próprias carências nos filhos. E tem a parte que é da própria criança mesmo, que não desenvolve o suficiente, tá? Então, é importante dizer isso. A culpa não é só dos pais, tá bom? E aí, o que acontece? Pode desenvolver perversidade. Vamos supor, uma criança que não teve atenção da mãe pode desenvolver apetite sexual por velhas, por pessoas de idade. Ué? Jesus. Acontece. Que horror. Por pés. Tá? A perversidade por Credo. pé é o desejo da própria mãe. Acontece. Também acontece de mulheres quererem fazer sexo com homens de mais idade. Tá? Que é uma perversidade. Porque ela quer, na verdade, ela busca o próprio pai naquela relação. Então, é a carência, o suprir a carência, tá? Então, também essas carências desenvolvem recalque. Eu tenho tanta vergonha, eu me sinto tão pequeno por sentir o que eu sinto, que eu recalco, boto na caixinha de Pandora lá. Então, isso pode acontecer. Hoje eu até gravei um videozinho que eu tô com essa tiara linda sobre recalque para vocês. Tão bonito. E não assistiu, assiste. Eu já assisti. Aí, a outra Bonita a sua tiara. que pode desenvolver neuroses. A pessoa que é neurótica, ela é viciada em algo. Então, ela é muito crítica, ela é muito certinha. O neurótico, ele é muito correto, muito. E ele não aceita que o outro seja errado também, porque ele não é só correto para ele é correto para os outros também. Eu cumpro regra e cumpro fila. Se alguém não entra na fila, eu falo, ô, o que você tá fazendo aí que você não entra na fila? Então, o neurótico, além de cuidar da vida dele, cuida da vida de todo mundo. Então, usa neurose, é o neurótico. Transtornos, seja de pânico, transtorno de ansiedade, transtornos de vários tipos de personalidade, repressão e psicossoma, que são doenças somáticas no corpo, tá? Então, isso tudo é causado por essas carências que não são preenchidas. E a doença da paixonite, obviamente, é aquela pessoa que cada hora se apaixona por um ser novo, né? Tipo, uau! Tenho essa necessidade da oxitocina na minha vida. Se eu não tiver, eu não estou contente. Então, isso também é um tipo de carência, necessidade não suprida. Da onde é proveniente? Da linguagem do amor. A pessoa que não conhece a linguagem do amor faz a linguagem errada. E de privação de esquemas. O que é privação de esquemas mentais? Seria abandono, privação de carinho, afeto, amor e segurança. Privação da criança saber o significado e o sentido da vida dela. Privação de ver os pais juntos e felizes. Tá? Porque a criança, quando ela vê que os pais não estão felizes, ela pensa que a culpa é dela. Ela não consegue entender que o casal tem a vida dele e ele tem a vidinha dele. Ela acha que a culpa dos pais não estarem bem e felizes é da criança. Ainda mais se eles moram juntos. Porque se eles estão separados, ainda é menos pior. Então, a criança se culpa por isso.
Significado e sentido é quando a criança não sabe por que ela veio ao mundo. Sabe quando não existe sentido? Ela não se sente especial, não se sente amada, não se sente querida, ela não sente que ela foi esperada. Filho, não, você foi lá, a gente deu uma bimbada lá e você nasceu. Tipo, não... um porquê, entendeu? Da coisa acontecer. Aconteceu, você nasceu lá. Sei lá eu quando que você nasceu, entendeu? Então, a criança não vê sentido, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui, quem sou eu, né? Então, essa questão do sentido também cria uma questão de necessidade não atendida e, por fim, uma carência. Até aí, vocês entenderam? Então, tá bom. A outra doença das necessidades e carências, né, não atendidas é a paixão platônica, que nós falamos bastante de Platão, né? O que é a paixão platônica? É quando a gente idealiza aquele ser de luz perfeito, ele inclusive nem sabe disso, né? A gente se apaixona pelo professor da escola, se apaixona por alguém que é só no nosso imaginário, daí a gente cuida dessa pessoa, aí a gente, né, tem ciúmes daquela pessoa, tem saudade daquela pessoa, idealiza como ia ser a vida, e aquela pessoa nunca nem vai saber que a gente sentiu daquilo. Então, esse também é uma das coisas que acontece, né? Se apaixona pelo menudo, é verdade. Acontece também, tem aquelas pessoas que se apaixonavam pelo menudo, né? Tinha mesmo. Não se Eu me reprime. apaixonei pelo menudo. Essa coisa da frase do não se reprime é complicado, né? Gente, se reprimam, porque a sociedade de hoje está toda sem reprimir, então não vai rolar. Vamos mudar a frase, tá bom? Vamos fazer uma outra musiquinha. Se reprimam, se reprimam. Então, é isso. Mas aí ela faz todo aquele processo na cabecinha dela, porque não acontece na vida real, né? Então, as pessoas perguntam qual que é a diferença do amor para a paixão, Vivi? Valores, tá, gente? Quando a gente ama alguém, a gente quer conhecer essa pessoa em profundidade. Então, a gente quer saber dos valores. É honesto, é íntegro, é justo, enfim, de acordo com os nossos valores, né? Dá valor para a família, é uma pessoa estudiosa, é uma pessoa batalhadora, trabalha, não trabalha. A gente dá atenção para esses pormenores, tá? Tipo entrevista com o pai, né? Quando vai casar, como é que se daí, né? Vem de boa família, não vem de boa família, essas coisas assim. Então, isso é levado em consideração pro amor. Quando é paixão, não tem isso. Tipo, não sei nem porque estou apaixonado por aquela pessoa louca, porque ela não combina comigo, não tem nada comigo. E a paixão. Então, não tem nada para poder que você vai dizer assim, nossa, a gente tem isso que a gente tem em comum, porque a paixão não leva em consideração isso em comum, ela leva em consideração o preenchimento de uma carência. O danado do remendinho, entendeu? O durepox ali. Tanto que do mesmo jeito que ela vem, ela vaza. Vai embora, não fica, tá? Até aí, vocês entenderam? Tá bom. Eu sim. Tem dúvidas do que eu expliquei? Vivi, deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta. A gente percebe isso com o filho como? Me dá uma pergunta um pouco mais profunda, eu não consegui entender. Como assim percebe com o filho? Como é que eu vou conseguir enxergar isso na minha filha, por exemplo? Ela está com 14 anos. As carências dela? Você vai ver comportamentos de repetição, do tipo assim, na vida adulta existem coisas que vivem acontecendo com a gente, parece que é sina. Essa coisa que vive acontecendo com a gente, parece que é sina, tá uma necessidade escondida por detrás. Entendi. Né? Então, nossa, a pessoa só namora com um homem vagabundo. Nossa, a pessoa, coitada, não se acerta em nenhum serviço. Nossa, a pessoa... Então, aí você vê a carência. Aonde que tá a necessidade não atingida, entendeu? E tem assim também. O que acontece quando as pessoas são pais, né? Já tem filho. Acontece que a gente carrega as nossas carências e quando a gente não cuida, porque agora eu vou ensinar vocês como é que a gente cuida das nossas próprias carências, mas quando a gente não cuida, a gente frustra no filho as nossas carências. Então, se a gente dá o azar, eu digo dá o azar mesmo, do filho ter a mesma linguagem do amor que a gente tem, por exemplo,
a gente fica obcecado por aquele filho. Essa coisa que o pessoal fala assim, a gente ama os filhos tudo igual. É mentira, tá, gente? Ama tudo diferente, porque cada um tem um jeito. Não tem como amar igual. Eu acho que filho, a minha mãe sempre disse isso pra gente, que o amor era igual. Nós é que éramos diferentes. Cada filho é diferente. Porque o amor é por afinidade. É o quê? Então, vou dar um exemplo para você. Você tem um filho que é muito toque físico. E você é toque físico também. Você tem essa linguagem de amor. Aham. E o seu filho é um filho que abraça, beija, passa a mão, né? Fica de aladinho com você lá, fazendo papel de gato. E o seu marido não é assim. O seu marido é palavra de afirmação, por exemplo. É aquele que fala, mas não faz nada. Porque a palavra de afirmação é assim. A gente que é palavra de afirmação é super legal. A gente fala, mas não faz. Então, o que acontece? Ele vira de Aladim pra você. Aí você tem um marido que não é Aladim, que não é de ficar esfregando sua lâmpada. Aí você cria uma obsessão por esse filho, entendeu? Você cria um jeito nele que você vai fazer aquela carência que você tem nele. E aí você vai acabar estragando um pouco o futuro dele, entendeu? Ai, filhinho da mamãe. Não precisa casar, não. Fica aqui com a mãe. Tem lugar nessa casa pra você a vida inteira, meu querido. Não pode. Não pode ser isso. Não pode fazer isso. Vamos virar padre? Você estraga. Padre é bom. Estraga tudo. Estraga tudo. Entendeu? Estraga tudo. Por quê? Porque você tem dentro de você uma carência que não foi suprida, que você não soube manifestar e curar, e aí você frustra no seu filho. Entendeu? Entendi. Você gera essa conexão. Quantos pais e mães fazem os filhos de marido ou de esposa? Tem muitos. E quando eu falo fazer de esposa, não tem a ver com a sexualidade. Porque o sexo é uma das partes da relação, não tem nada a ver. O sentimento não é dado pelo sexo. O sexo é biológico, né? Sim. E o que acontece? Gera essa conexão com o filho que substitui, inclusive, o marido. Tem filhos que carregam o peso do vaso da mãe, por exemplo, entendeu? Porque a mãe não tem aquela necessidade cumprida pelo casamento, não soube cumprir a própria necessidade, coloca no filho ou na filha. Você vai fazer essa vez, criatura. Você foi escolhido. Ainda coloca o peso do seguinte: você é o homem da casa. A criança sai lá, coitado, carregando martelo nas costas, a bigorna. Coitado. É verdade, entendeu? É verdade, Meu marido morreu, mas eu tenho você para cumprir o papel. Deus me livre. Assim, jogar isso em cima de um filho é pesado demais, né? Se eu fosse treinar criança, já treinava desde pequeno. Se a sua mãe chegar falando para você, olha, você veio para cumprir o papel no mundo, né? Seu pai morreu, mas agora você vai ser o homem da casa. Você fala para Deus que me livre que eu fujo. Eu não mandava fugir. Foge, vai por farmácia. Deixa eu te falar uma coisa. Você está falando isso, Vivi? Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu sempre tive muita preocupação. Eu tenho uma filha só, está com 14 anos e ela é adotada. E só agora que ela ficou sabendo que é adotada. Ela melhorou muito depois que ficou sabendo, entendeu? E eu sempre tive essa preocupação de não jogar em cima dela coisas que, de repente, eu nunca quis uma suposição, tá? Eu tenho pavor de barata. Eu nunca quis que ela tivesse medo. Bravíssima. Sabe aquelas coisas assim? Brava? Sabe aquelas coisas assim de você não querer que... Sabe? Então, eu sempre fui muito melosa, muito coisa. Eu sou muito carinhosa, muito coisa. Eu sinto que ela é, mas eu nunca quis, assim, melar demais para não... Sabe? Eu nunca quis jogar muita coisa. Eu sempre tô lá e cá. Sabe? Eu tento sempre ir bem sutil para não errar. Aí você precisa calibrar com ela, porque ela já tem idade para isso. É ter um papo reto. Minha querida, eu dou a quantidade necessária que você precisa para viver? Papo reto assim mesmo, entendeu? Eu sinto assim que ela coisas assim, eu odeio às vezes muito barulho, sabe? Francine, ela adora fazer um barulho. Parece que tá querendo chamar atenção mesmo, sabe? Tá, Francine, você quer o barulho? Tá bom. Sabe? Aí
sabe aquela coisa de lá e cá? Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu, sabe? E muita coisa eu falo para ela, porque o meu marido tem duas filhas do primeiro casamento dele. E ficaram comigo assim, desde uma tinha 3 anos quando eu conheci, a outra tinha 4. E tudo eu digo, olha só, vamos devagar, porque as suas irmãs nunca foram assim. Sabe aquelas coisas de mãe falar? Sabe? Eu sempre coloco ela, entendeu? Comparando as irmãs assim, olha, você é você, suas irmãs são suas irmãs. Mas olha só, eu vou sempre pontuando determinadas coisas para ela. Mas é porque o papel da mãe é ser termômetro, né? Ah, mas O olha, papel da mãe é esse mesmo, né? Bem-vindo ao mundo. mas eu Quando tenho você medo, faz Vivi, de barulho. errar muito. É o Por que a termômetro gente tem mesmo. tanto medo? Por que a gente fica com tanto medo de errar, Vivi? Olha, o medo de errar tem a ver Olha, com as coisas que já cometeram com a gente, né? Já erraram com a gente. Então a gente sabe qual que é o tamanho do estrago. nossa, mas Aí é você tem medo de errar. muito medo, Vivi. Mas aí eu acho que a segurança ela é proveniente ao conhecimento. Eu acho que quando você começa a Oi. adquirir mais conhecimento, você vai ver que errar não é tão ruim assim, porque o erro é aprendizado. Hoje mesmo estava falando com a Tati, né, Tati? Que a Tati estava falando do filho dela, que teve um erro no Ah, caminho. E ela estava falando para ele, ele falou assim, mãe, tá tudo errado. E ela falou, você não errou, você está aprendendo. olha, é, é. Mas a gente se assusta, né? Com determinadas respostas que eles dão pra gente, né? Mas, ô Cris, se você não assustasse com ela, você ia assustar com outras coisas na vida. É melhor com ela. Não, sim, com certeza. Com certeza. Você tá mais tranquilo na mão dela. Mas a gente se assusta, porque eles falam determinadas coisas pra gente, sabe? Que eu fico assim, Jesus do céu, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Às vezes eu fico, sabe? Tem que falar Eu assim, digo, meu ai, Deus, eu vou Jesus surtar. do céu, graças a Deus que eu escuto, né? Graças a Deus. Antes dela do que de outra pessoa, de outra coisa, de outra forma, né? De uma Exato, forma que doa, né? Assim eu me espanto. Antes o espanto do que a dor, né? exato. Por dor, né? Ó, mas Exato. agora eu falo rindo, mas eu tive muito medo. Mas Muito, ó, muito. se tá com medo, vai com medo mesmo e dá risada que alivia. Não, é porque Assim mesmo. eu nunca disse a ela, eu sempre disse a ela que ela era filha, que ela tinha nascido, que todo mundo nascia, que ela não tinha nascido da barriga, que ela tinha nascido do coração. Só que ela nunca tinha se tocado e nunca tinha me perguntado. E um dia, de repente, a gente vindo do Rio, chegando quase em casa, na estrada, ela foi e jogou essa. Olha que eu sou adotada. Ela, quando falou isso, Vivi, eu quase morri. É. Era tudo que eu queria ouvir dela, Aham, né? Que a coisa fluísse naturalmente e ela falar, entendeu? Eu não aham. queria eu chegar para ela e falar. Eu queria É. que ela, como foi. Mas olha, na hora que eu ouvi, eu quase tive um treco dentro do carro. Mas Então, consegui levar numa boa. na boa, Eu, consegui eu, levar eu na boa. passei, eu passei por coisas similares à sua quando meu filho disse, mãe, você é o Papai Noel? Olha, é sério, não é? Eu falei, e agora? Eu respondo o quê? Responde o quê? É isso. Eu É sou o isso. Papai Noel ou eu não sou o Papai Noel? Você, olha, você está falando isso, Ô, Vivi? Vivi, Eu tive isso em pequena, porque eu vi a minha mãe montando acabando de montar um carrinho que eu ia ganhar. Aí foi quando eu descobri que do Papai Noel. Tá vendo? Você falou isso? Eu vi isso em pequena. Eu senti isso em pequena. Você sentiu o Vivi, que sua mãe sentiu. Isso, isso. Fala, ô, Elaine. Vivi, então eu não sei o que você respondeu, mas hoje aconteceu exatamente isso. O meu filho tem 9 anos e vai fazer 10 em fevereiro e ele ainda acredita em Papai Noel. E aí ele começou a falar isso, que qual era o que ele ia pedir no Natal. E aí a gente começou a perguntar. Eu perguntei para ele assim: então o que seus amigos? Você falou isso para seus amigos? Ele falou, eu sempre falo para meus amigos, eles falam que não existe. Então, e aí eu fiquei nessa dúvida, assim, porque
todo mundo fala, já tá na idade e tal. Mas eu não digo pra ele, ao invés de dizer, Não, É, o eu falei, o melhor que que é. você acha? Ah, Então, eu não sei se. Então, eu não sei se é essa, qual é a resposta, porque ele falou pra mim e eu não quis dizer pra ele, não, isso não é existe. devolver para Porque ele falou assim, ele. meus amigos falam que os pais compram. Então, Não, aí eu devolvi, eu falei, mas o que que você devolve. sente? Você acha Então, que aí ele falou isso, ele você falou, não. acha que é ou você acha que não é? Não, eu acho que é. Mas aí quando eles sabem de verdade que não é, eles não perguntam, eles afirmam, eles falam, você é o Papai Noel. Então. Mas É. aí Aquela vai cara vir de dele, rena, né? né? Porque eu fiquei nessa dúvida, porque assim, todo mundo fala, Elaine, ele tem que saber. Eu falo, mas eu não quero dizer para ele que isso não existe. Se Não, vai ter ele a hora que ainda ele tem a vai. idade, mas acredita, Não, eu vai ter a deixei hora para que ele ele decidir. por si próprio vai dizer para você é o Papai Noel, né? E eu vou dizer pro meu filho, pronto, você agora que matou as charadas, a seu, porque o limite agora do presente é 100 euros. Então, eu não É. vejo a hora dele dizer isso para mim, mas até agora não. Ele falou, Mas essa frustração é ruim para a criança? não, a frustração é ruim quando a criança, o adulto tira da criança a liberdade de conhecer, de descobrir. Hum. Você não pode chegar na criança e dizer, acorda, não tem Papai Noel, nem Coelho da Páscoa, entendeu? A charada aqui é outra, é nós que estamos na parada, entendeu? Segura a Uma sua onda, fita, não vai pedindo coisa cara. Então, nessa entendi. questão, porque o adulto é o adulto e a criança é a criança, o hemisfério da criança é outro, entendeu? É o Não outro, precisa da é. fantasia. Tanto que por que a criança precisa da imagem de Deus? Eu tenho muitos pacientes que não acreditam em Deus e ensinam a criança a acreditar em Deus, porque vai chegar um momento da vida dela que ela pode escolher se ela quer acreditar em Deus ou não. Mas enquanto ela não tem maturidade, a figura Deus é aquela que rege o mundo, que protege a vida, que segura o voo quando sobe para o céu, entendeu? Se ela não tem essa fantasia, essa imagem, você tira dela um processo de fantasia e joga ela para uma realidade que ela não tem maturidade para lidar. É verdade. Então, É verdade. alguns símbolos para o desenvolvimento da criança, desenvolvimento mental da criança, são importantes. Entendi. Entende? Então, mas eu acho que é assim mesmo, tem que deixar porque a criançada vai descobrindo. E aí, Vivi, como é que a gente faz, então, para a gente cobrir o nosso próprio buraco e não sair por aí catando durepox e remendo dos outros? Eis a questão, meu povo brasileiro. A coisa não é tão difícil assim, né? O que acontece é que, até a Tati falou, Vivi, mas aí quando a gente faz o nosso próprio remendo, a gente não se torna autossuficiente e acaba não precisando do outro? Não. O que acontece é que, assim, você precisa ter na cabeça o seguinte, eu amo meu filho e, para mim, é um prazer estar com ele. Mas eu não posso amar o suficiente que eu não sobrevivo sem ele. Não pode existir uma necessidade de uma vida para existir a outra. Mas isso não tem a ver com o filho de vocês, não tem a ver com o marido de vocês. É óbvio que se eu falar assim, você como mãe não pode ter como necessidade a vida do seu filho. Você vai falar, você é louca, se meu filho morrer eu me mato. Eu vou entender de coração. Mas para o seu bem, para o bem da humanidade, para o bem inclusive da alminha dele, esse cordão de ligação, uma vez que provavelmente você vai morrer na lei natural antes do seu filho, vai gerar um processo com ele de psicodependência ou codependência, que vai gerar uma necessidade. Então, o que acontece? Não é legal fazer desse jeito, não é legal gerar esse tipo de comportamento de codependência. Porque esse cordão umbilical não sendo cortado, vai machucar essa criança. Entende? Então, não pode ser assim. Eu conheço crianças que ficaram na UTI 1 ano e meio, 2 anos, porque os pais não aceitavam a morte da criança. E a criança fica ali presa a um corpo que ela não pode ficar porque tem dó dos pais, porque os pais não aceitam. Então, entende o tamanho da complexidade e sofrimento que gera quando não existe aceitação? A aceitação, ela é uma coisa muito importante. A gente tem que amar sim, mas a gente tem que falar assim, olha, eu não tô com você porque eu preciso de você, eu tô com você porque eu quero estar com você. Porque me faz bem estar com você.
Eu não casei com você por falta de opção. Eu casei com você por opção. Eu não posso estar Sim. com alguém porque é uma falta de opção. Não. Eu tenho que estar com alguém porque é uma Você tem que opção, né? com Agora, certeza. olha, não tinha ninguém e foi você, criatura. Então, parabéns, você foi Não. escolhido. Isso não é legal. Não é isso. Não. A pessoa tem que sentir que ela foi escolhida, né? Mesmo que seja mentira, gente. Tem que, né? Fazer o outro acreditar, né? Que essa é a realidade. Com certeza, Então, sim. assim, eu não preciso de você, meu filho, mas é um prazer estar com você. Se você puder vir na minha casa tomar café todos os dias, poxa, que legal, eu vou adorar. Se você não puder vir, eu vou entender. Então, não é isso. uma obrigação, uma necessidade, é uma vontade. Então, o outro passa, quando a gente remenda o nosso próprio buraquinho, quando a gente está completo, quando a gente passa a ser para daí a partir daí poder ser 2, 3, 4, enfim. Os nossos remendinhos estando bom, estando bonitinho, a gente mesmo sabendo como consertá-los, a gente não vai precisar da nossa, né? O pessoal fala assim, a metade da laranja, né? Não, gente, você é uma laranja inteira, né? Uma metade da laranja apodrece. Então, você é uma laranja inteira, o outro é uma laranja inteira, né? E fazemos laranjinhas. Então, isso. é assim, pomarzinho, né? Então, é assim, a gente vai somar coisa, não vai dividir coisa, né? Vamos dividir, não vamos dividir, vamos somar. Não. Então, assim, é a partir daí que gera uma família. Agora, tem muita gente que gera família estando na metade ainda, cheio de buraquinho para ser remendado. Daí o que acontece? Encontrar alguém que está disposto a curar esses remendos. Só que aí existe uma necessidade de cobrança muito grande do outro. Você não faz isso, você não me dá isso, você não pratica isso, você não tá isso. Você não... Existe uma quebra de identidade, porque não é aceito o outro do jeito que ele é. Entendem isso? É verdade. Então, como que a gente remenda, Vivi? Primeiro, descubra quais são as suas carências e as suas necessidades. Eu vou passar um áudio amanhã que são as necessidades, as 7 principais necessidades infantis. E quem não está na lista de WhatsApp me avisa que eu mando para vocês. Mas eu mando no grupo sempre também. Então, as 7 necessidades infantis. Descubra qual é a sua linguagem do amor. Descubra quais são as suas necessidades. Descubra quais tipos de esquemas mentais de privação pode ser que você tenha sofrido. E a partir daí, você tenta correr atrás do prejuízo. Então, se a minha linguagem do amor, por exemplo, é atos de serviço, eu encontrei através da minha profissão um jeito de servir as pessoas. Porque essa é a minha linguagem, ato de serviço. Entendeu? E aí, como eu encontrei através do ato de serviço, servir as pessoas, e isso me completou, eu não vou encher o saco do meu marido quando eu chego em casa. Entendeu? Mas a minha também é ato de serviço e eu espero isso dele. Não adianta, eu não consigo, eu já tentei, não consigo colocar isso em outra função, serviço, outra coisa que eu faça, é dele, entendeu? Então, esse é dele que é perigoso, não é dele, é seu. Entenda que assim, você quer que ele te dê o ato de serviço, você precisa descobrir qual é a linguagem do amor dele. E aí você dá para ele a linguagem que abastece o pocinho dele, porque poço vazio não sai água. Se você ficar dando a gente tem que dar. E ele não ama com atos de serviço, ele não vai te devolver na linguagem que você precisa. Entendi. Fantástico. Você, amor, gente, é o único sentimento que é verbo. O verbo é ação. Entende isso? O verbo é ação. Amor é a única coisa que só devolve para vocês através da ação. O meu cachorro tá ouvindo um cachorro latir. Ele levantou aqui, nervoso. É a minha. Calma, meu filho, calma. Fica calmo. Tadinho. Tenha calma. Tadinho. Ó. Vocês entenderam? Sim. Então, é isso.
O que acontece é que vocês precisam descobrir como é que preenche o amor de vocês, para que vocês não busquem naquela pessoa. Uma outra dica é assim: não buscamos a satisfação das nossas necessidades numa única coisa, numa única vertente. Então, o que acontece? Eu não trabalho com uma pessoa, eu trabalho com várias. E por trabalhar com várias pessoas, os meus ovos não são colocados numa única cesta. Ou seja, devolve para mim de várias formas. Eu amo com palavras de afirmação e atos de serviço. Eu todos os dias recebo, por conta das listas de áudio que eu faço, Vivi, gratidão, obrigada. Então, tem que ser assim. Temos que amar para ser amado com toda a certeza desse mundo. Temos que amar para ser amado. Se você não doar amor, ô meu filho, fica calmo. Se você não doar amor, você não recebe. Não adianta pedir para o mundo aquilo que você não emite. Não tem jeito, você não vai receber. Então, não adianta falar, mas eu quero o amor do outro. Se você quer o amor, você precisa começar a manifestar. Tati? Vi, vamos ver se eu entendi. É como se eu quero gerar essa energia de amor. Eu quero receber do mundo, de alguém, enfim, qualquer que seja a necessidade que eu tenha. Para eu preencher essa necessidade, eu tenho que gerar ela a partir de mim e entregar para o mundo para que eu possa senti-la em mim mesma. Cobrir o seu vazio. Isso. E aí, quando eu gero em mim para entregar para alguém, eu mesmo tampo meu buraco. Próximo. É isso aí. É isso? É. Encontrar uma profissão que te favoreça, encontrar um esporte, um trabalho voluntário que te favoreça naquilo que você tem como carência ou necessidade. Encontrar formas, jeitos de fazer isso, né? Toque físico, por exemplo, cuidado com o idoso, cuidado com crianças, fazer modelagem de vaso, artesanato, coisas manuais. Trabalha toque físico, por exemplo, entendeu? Atos de serviço é servir ao próximo, fazer comida para as pessoas, fazer comida para pessoas de fora, ser elogiado pelas pessoas de fora também, através do seu ato de serviço, entendeu? Te devolve isso com quantidade. Agora, Vivi, mas eu quero do meu esposo. Tá certo você querer do seu esposo, você casou, né? Um tem que ajudar o outro a ser feliz, eu concordo 100%. Mas a pergunta que eu vou fazer é, você sabe a linguagem que ele fala e você faz isso que ele precisa? Eu faço, Viviane, eu faço todo dia tudo que ele precisa e o danado não se movimenta. Bom, aí é a hora do papo reto, né? A gente lida com adulto, tem que falar como adulto, né? Coração, é o seguinte, né? Eu preciso disso, eu tô pagando com isso, mas você não devolve isso. Como é que vai funciona agora, né? Na troca, né? Eu sempre brinco muito, porque eu gosto de levar as coisas muito na brincadeira. Eu sempre faço as coisas muito né? Tipo, Cleia, vou fazer uma massagem hoje, você limpa a casa. Tipo, você faz um jantar para mim, para eu me sentir querida e amada. Então, tipo assim, são formas de falar brincando, mas que a pessoa sabe, entendeu? Então, eu acho que tem que levar com leveza, mas não pode deixar claro aquilo que sente, né? Eu acho que a leveza na relação é muito importante, senão fica uma coisa muito pesada, dura. Vivi, eu acho que, na verdade, é o equilíbrio, né? Você saber falar de forma assertiva e deixar o outro falar também, né? Muitas vezes a gente quer muito, mas também não sabe falar como. E na hora de que recebe, para outra pessoa, tá ok. Mas você também não sabe como colocar que não tá ok, né? Isso. Às vezes, o jeito que a gente fala, por conta da carência ser muito grande, a gente acaba não sabendo falar direito. A gente fala numa linguagem muito grosseira, estúpida, e o outro não entende. A comunicação não chega, né? Tá. Entendem isso? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer conversar, colocar algum ponto? Alguém quer colocar algum tipo de coisa que pensou? Algum insight que teve? Vi, tem uma dúvida ainda. Pode pôr. Deu um nó aqui. Deu nó. Talvez eu esteja misturado com preceitos religiosos e valores Não tem espirituais. problema.
Porque seguindo essa linha de pensamento que eu coloquei agora há pouco, né? Para eu gerar em mim para eu preencher em mim uma necessidade, eu primeiro faço isso e entrego para o outro. Se eu estou entregando para o outro, eu não estou entregando para ele genuinamente, eu estou entregando isso de forma egoísta. Aham. Vero. E eu posso contar uma coisinha para você? Deve. Não fica chateada e nem decepcionada. Não, pode contar. É humano. Sim. É assim que nós somos mesmo, somos tudo na base da troca. Essa coisa de amor incondicional é só de pai para filho, filho para pai. E ó, de filho para pai ainda eu vou contar para você que tem uma modalidade aí que a gente vai ter que pensar, entendeu? É mais da escala para baixo mesmo. Porque o ser humano depende da satisfação do elo dele com ele mesmo. Ele é voltado ao próprio centro, né? A questão da evolução, tanto que o curso de autoconhecimento avançado, nós vamos falar muito sobre isso, de parar de falar, né, de autoajuda, autoconhecimento para altruísmo, né? Porque a gente é pautado no alto, eu, né? Eu com eu mesmo, né? Sim. E a gente não é pautado no todo, no universo. E quando a gente dá para o universo, apesar de você achar que é um ato egoísta, porque a gente quer um retorno, o que você está fazendo, na verdade, é ajudar a humanidade a ter mais daquilo que ela precisa para se curar. É a sua parcela de contribuição. Estou deixando de cobrar do mundo o que eu acho que o mundo tem que me dar. Sim. Eu assumo a minha cota de responsabilidade. Você já comigo mesmo, eu já deixo o mundo cuidar de si. Você já viu que pessoas pobres, gente muito pobre, você chega na casa deles, sempre tem um prato de comida para te oferecer? E às vezes você vai chegar numa casa de uma pessoa rica e ela não te oferece um copo d'água. Na casa de pobre nunca falta comida. Entende? E por quê? Porque eles não são apegados a isso, onde come um, come 10. Porque eles não têm, mas eles doam. E essa doação faz com que nunca falte. Eles não ficam pensando se vai faltar, entende? Entendo. Eles simplesmente fazem. Então, a gente fala que aqueles que menos têm são os que mais doam. E quando se trata de sentimento, de emoções, não deixa de ser diferente. Aquele que menos tem deveria ser o que mais doa. Em função de que isso preencheria o vazio. Eu vou te contar que eu tinha um vazio. Eu não tinha um vazio, eu tinha um buraco. E esse buraco só foi preenchido trabalhando com pessoas, principalmente em projetos voluntários, não é só por ganho financeiro, não. Estou com vocês até agora fazendo curso de autoconhecimento, eu não ganho para isso. Se eu preparo materiais, essas coisas, eu não ganho para isso. Mas eu ganho de outra forma, que é o buraquinho. Né? O meu próprio remendo. Eu sei onde está aí os meus durepox, entendeu? Cada um de vocês é um durepox meu. Ainda bem que se faltar um, tem os outros para cumprir, entendeu? Porque senão ia ficar feio o negócio. Entendido. Obrigada, Vi. Entendeu, meu coração? Alguém quer eu queria te fazer uma pergunta sobre a linguagem do amor. Eu acho que eu comentei até no início da semana com você. Se dependendo da fase que a gente esteja vivendo, ela pode mudar. Ou por ter sido... Eu fiz bem no início, né, do processo, acho que foi em fevereiro ou março. Ela pode se revelar e não mudar. Ah, tá. Por exemplo, assim, eu percebo que às vezes era, vamos dizer assim, as minhas armaduras, né, que aos poucos foram saindo. Eu ficava me escondendo por trás, né, daquela armadura, daquela força, né, e por trás, na verdade, estava o ser lá fraco, né, que habitava com carências, com necessidades, mas eu não assumia isso. E hoje eu enxergo essas necessidades de outra forma. Eu até estou para refazer a linguagem do amor, para ver se realmente mudou. Eu tenho percebido no dia a dia assim, que mudou um pouco. Aí era isso que eu ia questionar. Sim, pode se revelar. A mesma coisa acontece com o teste de personalidade.
Quando a pessoa faz o teste de personalidade, às vezes ela fala assim, nossa, mas essa não sou eu. Aí ela começa a se conhecer melhor e ela fala, nossa, essa sou eu. Ou vice-versa, ela tem uma personalidade que é muito mais pautada no mecanismo de defesa para a sobrevivência dela do que propriamente dito porque ela é. Porque o ser humano, infelizmente, ele é como um bicho, né? Ele vive para se abastecer, para comer e para sobreviver. É isso que ele faz, né? Os primórdios era isso. A diferença é que ele é um pouquinho mais sofisticado, né? Ele vive para sobreviver com conforto. Ele é um pouquinho mais sofisticado que o bicho, entendeu? Então, ele pensa na sobrevivência dele próprio, na comida dele próprio, né? E no conforto dele próprio. Então, é assim que é. E o que acontece é que a gente, de começo, tem só isso. E a gente quer defender a nossa sobrevivência, o nosso alimento diário, entendeu? Foi isso. Acho que era um mecanismo de defesa. Aí acontece depois, ao longo do tempo, de você fazer o teste e realmente dar um efeito diferente, dar um outro perfil. Tá. Enfim. Entendi. Obrigada. Vocês têm alguma dúvida? Não? Vivi, eu tenho uma rapidinho. Eu acho que a grande dificuldade é a gente conseguir identificar quais são essas carências, ou seja, quais são esses buracos de fato, né? Acho que esse é o meu maior anseio, de repente, eu saber, eu quero evoluir, eu quero me tornar melhor, não para o mundo em si, mas também para mim mesmo, né? Só que às vezes eu não consigo identificar quais são essas carências. Acho que essa é a maior dificuldade, não como só tapá-las, qual vai ser o Durepox que eu vou fazer e não o outro vai fazer para mim, mas quais são esses buracos, né? Acho que isso é o mais difícil para mim. Então, para chegar nas carências, a gente tem que abrir mão do ego, porque o ego esconde as nossas carências, porque para ele a carência é um defeito. Então, a gente primeiro precisa baixar o perfil egóico. Se você não baixar o perfil egóico, você não tem acesso às carências. Essa é a primeira coisa. Quando você está montado no ego, você monta a sua vida inteira, porque normalmente o que acontece? Com 30 e poucos anos é que a pessoa vai começar a questionar isso, 40 anos ela começa a questionar isso. Por quê? Porque ela construiu uma vida inteira em cima de um ego, em cima de uma carapuça, em cima de uma armadura. E aí, para destruir aquilo, até ela própria tem um mecanismo de defesa que defende o que ela construiu, porque ela acha que ela vai perder tudo se ela desconstruir aquilo. Então, por exemplo, eu tinha uma clínica de massagem, uma clínica de estética em São José dos Campos. E nessa clínica de estética, eu tinha uma massagem chamada LipoHands, que eu criei, que eu inventei. A louca criou uma massagem chamada LipoHands. E o que era essa LipoHands? Era uma lipo com as mãos. E o que a gente fazia nessa lipo com as mãos? Cara, a gente dava um cacete na mulherada. Mas um cacete, entendeu? Elas saíam roxas, parecia que tinha feito lipoaspiração mesmo, entendeu? Meu, é claro que desinchava umas medidas lá, mas de tanto levar soco, saía roxo, inteirinho. E era um sucesso, né? Eu ganhava um dinheiro com essa massagem, mas eu era infeliz. O que aconteceu? Quando foi que eu passei a ser infeliz? Quando eu descobri que isso que eu fazia era uma agressividade que eu retinha dentro de mim e que eu descontava na mulherada. Uma agressividade minha, por coisas que eu vivi, coisas que eu passei, e que eram carências minhas de violência que eu descontava no mundo. E na onde que eu fui fazer isso? No trabalho, minha filha, ainda ganhando dinheiro, com os outros pagando ainda para eu poder bater. Entende? Então, o que acontece? Aí, quando eu me dei conta disso, que deu o meu awareness lá, acionou o botão, quem disse que eu conseguia fazer massagem pesada e judiar dos outros? Não conseguia mais. Aí a clínica começou a afundar, porque eu não conseguia mais fazer o trabalho. Aí que eu tive que fazer é fechar. Porque não deu certo para ficar mais. Vocês entendem como que funciona o processo? Na hora que começa a desmontar o ego, vai mudando tudo. Vocês só não podem ter medo, porque graças a Deus a clínica saiu para entrar a profissão de psicanalista e meu, nunca eu fui que nem o pobre que divide a comida, não faltou nada nunca. E pronto, fomos seguindo. Graças a Deus. Entendi. Vamos descobrir, então, como baixar o perfil egóico. É outra coisa que eu tenho que descobrir agora. Eu tô te dando essa dica porque comigo foi desse jeito. Eu primeiro baixei, eu tinha me montado todinho em cima desse ego, baixei o perfil egóico e aí eu entendi as carências.
Tá bom, Vivi, obrigada. De nada, amor. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Não? Tá tudo bem? Vivi, Um oi, Vivi. Oi, Eu queria que você desse um exemplo da autocura para presentes, para a linguagem de presentes, porque eu acho que acaba a pessoa, eu acho que um dos casos a pessoa vai para o consumismo. Você acha que isso pode acontecer? Não, consumismo é amortecedor. Não é linguagem de amor. Consumismo é amortecedor do ego. Você vai usar. Mas seria por um lado negativo, quando você tem essa palavra, essa linguagem, que seria os presentes. Se você não recebe, se você não tem isso do outro, para você se autonutrir, você acha que pode ir para o negativo no consumismo? Não? Não, dificilmente o ato de presente vai para o consumismo. O consumismo que vai, tanto o consumismo quanto a comida em excesso, que é a gula, quanto a questão de beber demais, usar drogas demais, tem muito mais a ver com você não lidar com o id, não lidar com os desejos, não ter limite para os seus desejos. A pessoa que é movida pelo id, ela não tem limites. Isso tem muito mais a ver com o perfil de pessoa movimentada pelo id, que é a pessoa que é movimentada só pelo prazer e não é movimentada pelo processo de castração, pela disciplina, pelo limite. Aí falta arquétipo de pai nessa pessoa, normalmente, pelo consumismo, ela vai ter um problema no arquétipo de pai, que ela precisa resolver. Além do arquétipo de pai, ela pode ter um excesso em outros setores. Então, por exemplo, ela é workaholic, trabalha pra caramba, e aí ela consome pra caramba porque ela fala, eu mereço compensar isso. Ela gera uma hipercompensação por achar que ela tá com defectividade. Acontece, por exemplo, com pais que trabalham demais, comprar muita coisa para os filhos. Porque é uma hipercompensação para você estabilizar o seu termômetro, entendeu? Entendi. E como que a pessoa se autocura quando ela tem essa linguagem de presentes? Do ato de presente? Isso. Olha, ela pode tanto fazer ONGs de ajudar com cestas básicas, presenteando cestas básicas, ela pode fazer coisas de artesanato para presentear outras pessoas, ela pode vender, trabalhar com vendas, trabalhar com comércio, com pessoas que presenteiam outras pessoas, entendeu? Entendi. Vamos supor, a gente quando estava no Brasil, a gente tinha uma loja de presentes, porque a minha mãe tem atos de presente como uma das linguagens, e minha mãe, ela fazia aqueles embrulhos lá que eu não tinha a menor paciência, porque para ela era um prazer imenso dar a oportunidade do outro te presentear, entendeu? Ah, que ótimo. Legal, gostei. Ok, respondido. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Gente, ó, eu tento deixar a coisa mais prática possível, mas vocês têm meu WhatsApp, se vocês precisarem perguntar alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Eu sei que são temas profundos, que eu tento fazer a coisa mais rasa possível, mas com profundidade para vocês terem o conhecimento e poderem, a partir do conhecimento, ter a liberdade de escolher que caminho que vocês vão trilhar. Tá bom? Olha, amo vocês, entendeu? Digam que me ama porque eu amo com palavras de afirmação. Amo vocês, entendeu? Te amo, Vi. Que Deus abençoe vocês demais. Obrigado, Vi. Valeu. Obrigado, Vi. Um beijo enorme para vocês. Tá Beijo bom? para vocês. Boa noite, Vivi. Também amamos você. Beijo. Tchau. Muito obrigada. Beijo, gratidão. Fica com Deus. Muito obrigado.